A paz do Senhor, amados de Cristo, é um bom dia, um excelente domingo a todos, em mais um estudo da nossa Escola Bíblica Dominical, e é um prazer sempre estar com os irmãos, os amados irmãos, falando acerca da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar um assunto muito interessante para falarmos de pastor, e para falar sobre pastores, queremos estar introduzindo o Salmo 23, que é um salmo muito bonito, muito belo, em relação ao rei Davi, que foi ele que escreveu esse salmo. Então nós vamos começar nessa manhã, estudarmos um pouco sobre esse salmo de número 23. E aí eu te convido, nesse momento, estarmos lendo esse salmo para entendermos passo a passo o que significa esse salmo, o que Davi estava expressando através das palavras colocadas nesse salmo, né? Então vamos ler primeiro o texto de Salmos 23 para entendermos, né? Vai dizer assim, Salmos 23: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. O versículo de número 6 é muito interessante, né? Porque vai falar justamente sobre estar na casa do Senhor todos os dias da nossa vida. E como é bom estarmos na casa de Deus. Então, na realidade, o Salmo 23 ele vai falar sobre o momento que Davi vivia quando ele pastoreava as ovelhas de seu pai. Então, quando nós vemos aqui na palavra, o Senhor o meu pastor, são lindas palavras que cuja beleza é ímpar, na verdade. Quando você lê essas frases, ela embeleza, ela é uma coisa muito linda de se ouvir, de se estudar, porque de fato o Senhor é o meu pastor. E hoje nós entendemos que o nosso pastor, o sumo pastor é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que nos deu vida com abundância. Eu creio que nesta manhã ele vai falar muito ao seu coração. Aí eu separei algumas coisas de estudo aqui. Parece que arrebatar juntamente com o autor, e viajar pelos campos verdes e os ribeiros cristalinos do antigo Israel. O Salmo 23, descrito em uma linguagem poética, traz em seus servos significados profundos sobre o zelo do Senhor para com os seus servos. Então você imagine quando Davi fez esse salmo, e ele expressou: o Senhor é meu pastor. Você imagine as campinas ali de Israel, do antigo Israel, como é que era, onde as ovelhas estavam pastoreadas por Davi. Coisa bela, o momento que ele teve com Deus ali, na presença do Senhor, falando sobre isso. Então esse texto ele foi o quê? Ele foi escrito pelo rei Davi, que foi pastor em sua juventude. Nós sabemos que Davi ele foi pastor muito jovem. Ele cuidava das ovelhas do seu pai, enquanto seus irmãos cuidavam de outros assuntos da família. Davi estava cuidando de suas ovelhas quando o profeta Samuel foi à casa de seu pai Jessé para ungir um novo rei. Vamos ver nesse estudo os pontos mais importantes de Salmo 23, onde cada versículo procuramos comentar a principal mensagem que o salmista nos deixou como ensinamentos de verdades espirituais valiosíssimas para os nossos dias. Então vamos estudar aqui versículo por versículo para entendermos esse salmo de uma maneira muito explícita, muito aprofundada, a questão do Salmos 23. O Senhor é o meu pastor. A primeira frase é essa: o Senhor é o meu pastor. Salmos 23, 1. Aqui Davi revela o segredo do sucesso do seu reinado. Ele foi chefe do maior reino, irmãos, que Israel já teve. O próprio Messias seria conhecido como filho de Davi. Então, olha só a responsabilidade que esse jovem de Deus adquiriu logo na sua juventude. Então a gente percebe que Davi ele foi um rei segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele soube esperar com paciência. Ele não atropelou as etapas que a vida estaria impondo para ele, na questão de ser rei, na questão de ser um líder. Ele soube esperar o tempo de Deus para que tudo na sua vida fosse concretizado. Então nós vamos entender aqui
que hoje muitas pessoas querem atropelar etapas, não sabem esperar o tempo de Deus. E você vai saber que Davi, mesmo depois que foi ungido rei, ainda demorou 40 anos para ele assumir o seu reinado, não é verdade? Então, o salmista era rei, porém se colocava como apenas uma ovelha do rebanho do Supremo Pastor. É um exemplo de humildade e de submissão à vontade de Deus. E também uma referência profética futurística que viria a se cumprir centenas de anos depois em Jesus, que aludindo a este salmo, o mestre declara o bom pastor. O próprio Jesus vai falar sobre isso. Eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas ouvem, né? As ovelhas obedientes ouvem a voz do seu bom pastor. Então, se você quer ser uma ovelha obediente, primeiro aprenda a ouvir a voz do seu pastor, meu filho. Porque se você não estiver debaixo dessa obediência, está completamente equivocado. Você não está fazendo o que Deus instituiu para ser feito na tua vida, tá bom? Nada me faltará. É a segunda frase desse versículo. Jesus, certa vez, ilustrou o carinho e o cuidado do Pai em prover e atender todas as necessidades materiais dos seus discípulos. Ele tem cuidado de nós e reforça que devemos estar constantemente na sua dependência, confiando em sua providência. Então o próprio Jesus vai nos ensinar isso, que ser dependente de Deus é o princípio da sabedoria, é o princípio da paciência em esperar em Deus o momento certo. E com isso eu entendo que essa frase, nada me faltará, vai ser completa. Por quê? Porque eu creio nas promessas de Deus. E eu coloco as minhas ansiedades, a minha vida nas mãos do Senhor. E quando eu faço isso, eu começo a entender que a minha vida está totalmente voltada para Cristo Jesus. Então eu confio plenamente na sua providência. E com certeza tem acontecido. Olha para as aves do céu, vai dizer Jesus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Mateus capítulo 6, versículo 26. Então você vai perceber que a nossa ansiedade faz com que a nossa vida se torne uma vida corrida. A gente toda hora fala que entrega a nossa vida aos cuidados do Senhor, mas em contrapartida nós pegamos isso porque nós não temos paciência de esperar em Deus e aí fazemos tudo diferente, errado da forma que o Pai quer. E aí aqui nesse versículo vai dizer que as próprias aves do céu, elas não semeiam, não plantam mais nada, mas o Pai Celestial as alimenta. Dirá nós que somos servos do Senhor, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Com certeza Deus vai sim suprir as suas necessidades. Deitar-me faz em verdes pasto. Deitar-me faz em verdes pasto. Salmos 23, versículo 2. A Judéia e Samaria estão em um lugar de região tropical, onde praticamente predominam duas estações. O inverno é a estação das chuvas, que vai de novembro a abril, e o verão, período da seca, que vai de maio a outubro. Nos primeiros dias de abril, a vegetação recente oferece um espetáculo maravilhoso, um esplendor verde, um tipo de mosaico multicolorido, excelente para a pastagem dos rebanhos. Porém, à medida que o verão e o calor do sol se tornam mais intensos, o verdor e as flores secam, tornando muito mais difícil de se encontrar em um local com alimento suficiente para as ovelhas. Isto obriga os pastores a seguirem em uma cansativa peregrinação em busca de pastos verdejantes. Mas Davi afirma que o Senhor o convida a descansar em pastos verdejantes. Jesus ensina que ele possui em abundância um alimento que suas ovelhas necessitam. Aquele que for a Jesus achará pastagem durante todo o ano. Então, o que significa isso aqui? Apesar de ele estar falando sobre a pastagem, sobre um lugar onde as ovelhas poderiam se alimentar, Jesus está falando aqui, através desse salmo também, o descansar em Deus, é ter o alimento de Deus. E qual é o alimento que Deus tem para cada um de nós? A palavra dele. A palavra dele que nos edifica, a palavra dele que nos consola, a palavra dele que nos exorta, a palavra dele nos orienta em todos os segmentos da nossa vida. E aí a gente precisa entender isso de uma forma muito clara. Por quê? Porque se eu começo a compreender que Jesus é o meu bom pastor e que eu sei que ele tem poder para prover todas as minhas necessidades, eu tenho que confiar totalmente nele. Apesar de ser difícil, irmãos. Porque nós falamos para os amados,
Mas como é difícil você entregar a sua vida, entregar as suas questões na mão do Senhor. Às vezes a gente entrega, mas queremos tomar de volta porque não temos paciência de esperar. É a questão do imediatismo que nós temos, não é verdade? Então Jesus, ele vai nos ensinar aqui que ele tem o alimento em abundância. Que alimento é esse, pastor? A palavra de Deus. Então, estude a palavra de Deus, porque é ela que vai confortar, é ela que vai te edificar, é ela que vai te confrontar, é ela que vai fazer com que você entenda o seu chamado na obra de Deus. Mesmo que o mundo esteja num período de seca espiritual, nós entraremos no repouso de Jesus. O Mestre tem um alimento espiritual que sacia a nossa fome. As suas palavras são o espírito de vida, o verdadeiro pão que desceu do céu. O próprio Jesus vai falar isso, que ele é o pão que desceu do céu, é o pão que alimenta a cada um de nós. Eu tenho a certeza que nós temos muito a agradecer a Deus quando se trata do seu alimento espiritual. Então olha só o que vai dizer em João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Então Jesus está dizendo aqui que ele é a porta. Não existe outra porta, irmãos. Nós precisamos entender que a porta se chama Jesus Cristo. Ainda que as circunstâncias da nossa vida possam estar muito terríveis, e vocês podem tentar achar um outro tipo de porta que não seja Jesus, não vai funcionar. Porque ele é a porta, ele é o caminho, ele é a verdade. Então somente através de Jesus é que nós vamos encontrar a verdadeira paz que nós precisamos ter para as nossas vidas. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Salmos 23, versículo 2. As ovelhas são naturalmente animais muito inquietos. Qualquer perturbação as assusta. Não conseguem deitar-se e se não sentirem que estão totalmente seguras. As ovelhas também têm receio dos rios, caudulosos e turbulentos. Mas em Jesus elas podem estar sossegadas, pois o Senhor as suprirá com águas tranquilas. Um ribeiro cristalino de águas calmas passa a correr no interior daquelas que são tocadas pelo Espírito de Deus. A palavra é a água que mata a nossa sede espiritual, formando em nós uma fonte de águas vivas, que jorra para a vida eterna. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der será e fará nele uma fonte de água que se solte para a vida eterna. João capítulo 4, versículo 14. Estas são as águas que transformam o homem em sua estrutura e em seu caráter. Por essas águas nasce uma nova criatura. São águas que libertam, que lavam de todo o pecado e tornam as suas vestiduras mais brancas que a neve. Então, o que eu quero falar contigo aqui, irmãos? Sobre ovelhas. A ovelha ela precisa ter o cuidado do pastor. Por quê? Porque tem muitos lobos, tem muitos animais que estão para pegar as ovelhas e matar as ovelhas. Lá naquela época de Davi, Davi tinha esse discernimento, ele tinha essa ciência dos perigos que poderia encontrar nesses pastos verdejantes ou um local que ele estaria com as suas ovelhas, com as ovelhas de seu pai. Mas percebe que Davi, ele não lutava com a sua força. Davi lutava com a força de Deus. Hoje nós temos que lutar as nossas guerras, as nossas lutas, com o quê? Com a palavra de Deus. Acreditando que Deus vai nos levar a águas tranquilas, aonde tem fonte que não para de jorrar e que sacia a minha sede e a tua sede. Então, quando eu descanso em Cristo, eu tenho a certeza que essas águas elas vão fazer com que eu me torne uma nova criatura em Cristo Jesus. Refrigera a minha alma. A Judéia e Samaria é de extensão relativamente pequena. Entretanto, o seu clima é extremamente variado, dependendo da localidade em que se encontramos. Há a zona tropical do Jordão com as altas temperaturas, a região desértica que contrasta com a marítima e vice-versa. É na região da Alta Galileia que também é tropical, com calor intenso. Em determinado horário, o sol é tão escaldante, o clima fica tão abafado que fica difícil até de seus habitantes se alimentarem. Porém, quando o vento do norte sopra mais forte, traz um refrigério, um sopro, um frescor que vem do Monte Hermon. O Monte Hermon fica no norte de Israel.
e há em seu cume uma grande quantidade de neve, e quando o ar venta, ajuda a trazer este refrigério, amenizando a temperatura da região. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmos 133, versículo 1. Como orvalho de Hermon, e como é o que desce sobre o monte de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Salmos 133, versículo 3. Então, olha o que vai dizer aqui. Precisamos de estar em união. Ó quão bom e quão suave é que nós, irmãos em Cristo, vivemos em união. E aí, esse orvalho, que foi explicado aqui sobre o monte de Hermon, onde tem aquela neve, quando ele vem, sopra aquela brisa, vem um refrigério na nossa alma. Assim, eu também quero entender, na caverna, lá onde ele estava, Elias, o profeta, que todo mundo conhece a história dele, onde desafiou os profetas de Baal e conseguiu derrotar, cara cheio de Deus, depois ficou com medo de uma mulher, Jezabel, o ameaçou e ele fugiu para uma caverna. E ali teve refrigério para a sua vida. E qual foi o refrigério? Foi justamente uma brisa que soprou dentro daquela caverna, que era o Espírito de Deus, dizendo para Elias levantar, porque ainda tinha 7.000 que não se dobraram. Então, nesta manhã, meu querido, eu quero te dizer que você não tem que se dobrar às circunstâncias da sua vida. Espere em Deus, porque essa brisa ela vai chegar como refrigério para a tua vida, em nome de Jesus. Vai recebendo aí, tá bom? Guia-me pelas veredas da justiça. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Salmo 23, versículo 3. Guiar as ovelhas era uma das funções do pastor. E nos campos de Israel, os pastores buscavam pastagem que facilitassem a condução do seu rebanho, sem que as suas ovelhas se desviassem pelos mais diversos caminhos. As veredas são passagens estreitas entre a vegetação, onde não há espaço para desviar-se, nem para a direita e nem para a esquerda. É um caminho reto, onde as ovelhas podem percorrer com segurança, seguindo sempre para frente, até chegar ao aprisco, sob a liderança e a proteção do pastor. E o Senhor nos convida a trilhar pelo caminho da retidão e da justiça. O caminho que leva a Deus realmente é estreito. Não se pode olhar para os lados. É preciso prosseguir em direção ao alvo, que é Jesus Cristo. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos há que a encontrem. Mateus capítulo 7, versículo 14. Jesus vai falar sobre isso, né? A porta é muito estreita, irmão. Oxa, a porta é estreita demais. Para aqueles que servem a Deus, você sabe o que eu estou falando, irmão. É muita luta, é muita perseguição, é muita dificuldade. E a porta é estreita, e o reino de Deus, ele é conquistado à força. Você tem que ter vontade, você não pode desanimar. Eu sei que as circunstâncias na minha e na tua vida são terríveis em alguns momentos. Mas quando nós entendemos que essa porta é estreita, mas que essa porta que Jesus nos ensina, que ela vai ser aberta para cada um de nós, através da nossa fé, ela vai nos levar para um caminho de vida eterna. Então vale a pena de sofrer tudo aqui nessa terra que nós estamos sofrendo, para entrarmos por essa porta, apesar de ser estreita, mas que vai levar a uma vida de salvação eterna. Recebe aí nessa manhã, em nome de Jesus, que apesar disso tudo, você vai conseguir entrar por essa porta apertado, mas que vai te levar à vida eterna. Ainda tem mais aqui, ó, o que Jesus diz em João 14, 6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus, ele está dizendo aqui em três situações: que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. Ele está dizendo que existe outros caminhos, que existem outras verdades, que existem outras vidas. Não, ele está dizendo: eu sou. Deus vai falar isso lá atrás, lá no Éden, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai. Ou seja, ninguém consegue ir ao Pai, filho, se não for através de Jesus Cristo de Nazaré. Se não por mim, vai dizer ele. Então ninguém consegue ir ao Pai se não for por Jesus de Nazaré. Então nós entendemos que Jesus é o nosso sumo pastor, aquele que vai nos levar a uma vida eterna na Nova Jerusalém Celestial, que está sendo preparada para mim e para ti, meu querido. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, ó glória.
Há um Israel, um vale profundo e íngreme, onde a luz só consegue atingir a sua base quando o sol está em toda a sua força, ao meio-dia. Após esse horário, faz-se sombra durante o restante do dia. Certamente Davi conheceu este vale em suas peregrinações com as suas ovelhas, pela Judéia e Samaria. Vales são ao extremo contrário dos montes. Montes são lugares altos, falam de vitórias, mas porém são lugares baixos, que ficam entre os montes. Vales falam de dificuldade, tempos de sofrimento, de angústia. Em nossa caminhada por este mundo, podemos enfrentar situações de circunstâncias difíceis e de se resolver. Muitos problemas de diversas naturezas podem chegar até nós. Amigo, você sabe disso, que enfrentar o vale, enfrentar um deserto, não é fácil, né? Nunca foi fácil para mim, para você, e todos nós sabemos que todo servo do Senhor, ele passa pelo vale. Aliás, constantemente nós temos passado pelo vale, mas entenda que esse vale é um vale de uma preparação, é um vale aonde o sumo pastor não abandona as suas ovelhas. Jesus não abandonou nem a mim nem a ti, filho. E nós não estamos falando do pastor terreno aqui. Eu sou o pastor de vocês, mas não estou falando do pastor terreno, eu estou falando do pastor, do sumo pastor Jesus Cristo. Ele não vai te abandonar nesse vale, filho. Você precisa entender uma vez por toda que de repente essa solidão, essa depressão, essa angústia, essa crise de ansiedade, sabe, esse desânimo que você está vivendo, ele não te abandonou em momento algum, ele está do seu lado. O que acontece é que as circunstâncias, o momento que eu estou vivendo, me cegam e não deixam eu enxergar a maravilha que Deus tem, que está do meu lado, que pode estar ali para poder me ajudar, está ali para poder me reerguer, me levantar. Apesar das circunstâncias, Jesus não nos abandona. Ele está sempre pronto a nos levantar e dizer para nós seguirmos em frente com as nossas vidas. Levante-se desse teu problema, levante-se da sua comodidade que você está aí, desanimado, triste. Levante-se agora, em nome de Jesus, e continue a andar pelo vale, porque no final desse vale tem refrigério para a tua vida, meu querido. Aí aqui que vai dizer aqui, ó, tu estás comigo. Davi também passou por momentos difíceis de se suportar, envolvido em combate, perseguido por seus inimigos, mas ele soube superar estes momentos, porque depositava em Deus a sua confiança. Davi sabia que os vales ficavam entre montanhas. Depois de passar por um lugar profundo, pela depressão ou tristeza, Deus o levaria a um lugar alto, onde a alegria do Senhor se faz presente. Jesus nos deixou o semelhante ensinamento, ainda que passássemos por dor ou tristeza, o bom pastor estará conosco, para nos consolar e proteger o nosso coração nas horas mais difíceis e angustiantes da nossa vida. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. Então, o próprio Jesus, ele teve muitas aflições, queridos, muita perseguição, mas ele vai dizer aqui que ele teve o bom ânimo, ele venceu o mundo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que você e eu vamos ter muitas aflições nessa vida, e não vai parar de ter, mas vamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, ele nos ensina como vencer o mundo. Como que eu venço o mundo, pastor? Através da minha vontade de servir a Cristo, e através da palavra de Deus, nós vamos conseguir vencer o mundo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado eram ferramentas do pastor para resgatar, proteger e guiar as ovelhas. A vara servia para proteger as ovelhas dos animais ferozes e dos ladrões. O cajado era usado para erguer uma ovelha, pelo corpo ou pelas pernas, quando esta ficava presa entre pedras. Esta ferramenta era símbolo de zelo amoroso do Senhor, que está em uma vigília constante ao nosso lado, levando-nos para a segurança na sua presença. E o Supremo Pastor deixa a sua glória para resgatar as ovelhas perdidas do seu rebanho. O seu cajado, a sua palavra, está pronta a nos erguer para nos livrar da armadilha da prisão do pecado. A perdida buscarei, e as desgarradas tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Ezequiel, capítulo 34, versículo de número 16. Então o Senhor, ele vai com certeza, meu querido, tá? Ele vai com certeza te levantar com o cajado. Cajado, irmãos, vara, não é feito para poder bater nas pessoas. De repente Deus te deu uma vara, um cajado, mas não é para bater nas pessoas, é para apacentar, é para guiar, para mostrar, para salvar pessoas. E não para você usar de forma errada,
Não faça isso, porque Deus não se agrada disso. Então use o seu cajado, a liderança que Deus te deu, para fazer o bem às pessoas. Unge minha cabeça com óleo. Unge a minha cabeça com óleo. Salmos 23, versículo 5. Era costume no Antigo Oriente, no meio da refeição, o anfitrião ungia a cabeça do convidado de honra com uma gota de óleo perfumado. O óleo também simboliza o Espírito Santo. Deus mostra que somos seus convidados especiais para o seu banquete, as bodas do Cordeiro. E o Senhor nos ungiu e nos perfumou com o seu Espírito, o óleo precioso que desce sobre as nossas cabeças, penetrando as nossas mentes, perfumando o nosso entendimento, chegando até a nossa alma. Bendito aquele que recebe essa unção sobre a sua vida. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Salmos 133, versículo de número 2. Então o óleo, o cálice que transborda na nossa vida, é o que representa a unção de Deus, representa o nosso comprometimento com Deus. E você vai perceber, se você estudar um pouco mais a fundo, que as ovelhas, quando elas tinham machucado lá em Israel, os pastores costumavam pegar o azeite, o óleo, azeite, para cuidar das feridas. Por quê? Porque aquelas feridas que eram abertas devido ao ataque de algum animal, ou a ovelha se machucava no deserto, esse óleo era uma forma de cuidar das ovelhas, porque a ferida que ficava naquelas ovelhas, e que era colocado óleo, ela evitava de mosca, varejeiras vir e colocar bichos na cabeça das ovelhas, no corpo das ovelhas, para que ela não ficasse maluca e não morresse. Então hoje é uma preocupação de um pastor, eu do sumo pastor, em cuidar de você, em cuidar da sua alma, em cuidar da sua vida no todo. Então olha que coisa maravilhosa que Deus ensinou a Davi, que ensinou ao povo de Israel, a usar o óleo, o azeite, para cuidar da pessoa, para que nenhum mal pudesse suceder. Então, trazendo para a parte espiritual, Deus vai usar o óleo da unção para te proteger. Sabe, nenhum purgão, nenhuma mosca, nenhuma varejeira vai colocar coisa na sua cabeça diferente do que Deus tem para você. Ele vai cuidar de você. Ele tem nova história para a tua vida. E com certeza ele vai derramar o óleo do cálice sobre a sua cabeça e você vai ver a glória de Deus sobre você. A bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Salmos de número 23, versículo 6. O verbo seguir tem aqui o mesmo sentido no original hebraico da palavra utilizada para descrever o ato de caçar de um animal selvagem. Quando o Senhor é o nosso pastor, ao invés de sermos perseguidos por feras selvagens, somos seguidos pela bondade e pela misericórdia que descreve o amor leal de Deus. Habitarei na casa do Senhor, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos 23, versículo 6. Mais do que uma promessa terrena e material, esta palavra também tem uma profecia do reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo, em cuja presença estaremos para sempre usufruindo das suas promessas e das suas bênçãos, vivendo eternamente com ela. Amados, a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão, e habitarei na casa do Senhor por toda a minha vida, todos os dias da minha vida. A bondade do Senhor, ela é algo extraordinário na nossa vida. Por quê? Você que conhece a história sabe que Davi enfrentou leão, enfrentou urso, enfrentou ladrões, enfrentou lobos, que considerando no deserto também tinha lobos, enfrentou diversas dificuldades. Mas o que mais me impressiona na fé de Davi mesmo nas adversidades, ele consegue confessar que a bondade, olha só, que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. Ou seja, Davi estava nos vales, onde tinha animais ferozes, mas ele tinha certeza que a bondade e a misericórdia do Senhor era com ele, protegia ele daqueles animais, ou seja, fé totalmente voltada para Cristo. E perceba que ele não tinha nenhum exército, irmão. Ele não tinha pessoas para poder ajudar ele em relação a cuidar daquelas ovelhas. Era ele, as ovelhas e Deus ali. E com certeza ele soube exercer a função de líder naquele momento, tá? Que Deus possa aqui
nos dá o discernimento e entender que a bondade do Senhor e as misericórdias elas vão seguir a nossa vida num todo, tá? E com certeza, irmãos, a minha vontade, eu acredito que a tua vontade é habitar na casa do Senhor todos os dias da nossa vida. A nossa alegria é estar na casa do Senhor todos os dias da nossa vida, até o Jesus voltar, ou até que a morte chegue para cada um de nós, e nós estejamos preparados para estarmos junto com o Senhor na glória. Então eu tenho a certeza, irmãos, que nós, apesar de tantas dificuldades que nós temos passado, eu tenho a certeza que o nosso sumo pastor, ele está conosco, nos ajudando a vencer essa vida que é tão difícil de ser vivida, mas que é possível vencer. Como o próprio Jesus falou, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se ele vencer o mundo, ele está dando condições de eu e você vencermos o mundo. Que Deus possa abençoar você nesta manhã de domingo, que Deus possa estar contigo, que Ele possa ser o teu sumo pastor, assim como o pastor que vos fala, que é pastor de vocês. Deus vos abençoe. Lembrando, irmãos, eu quero fazer a lembrança aqui, que o próximo domingo, tá? Nós vamos estar fazendo a nossa escola bíblica dominical presencial, tá? Às 9 horas da manhã, eu te espero lá para mais um estudo abençoado pela palavra de Deus. Um forte abraço, fique com Deus. E mais tarde tem culto festivo da DEPA, tá? Espero vocês lá. Forte abraço.